Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, como vão vocês? Vamos dar continuidade, rotinas do departamento pessoal e vamos finalizar, certo? Essa é a terceira parte do assunto. Vamos lá. Falamos de várias partes das rotinas, né, que nós trabalhamos e o dia a dia do departamento pessoal, em especial. E hoje vamos falar da continuação e falar dos outros faltaram falar, e com certeza vai faltar algum mais, principalmente na área de gestão, tá? E o departamento pessoal faz aquela rotina. E a área de gestão já, vamos dizer que engloba, além das rotinas, o gerenciamento dos recursos humanos. Então, o salário é o quê? A remuneração devida pelo empregador ao empregado. Então, todo mundo que trabalha, tem que receber o salário. Então, é a remuneração devida do empregador ao empregado pela prestação de serviço do último, ou seja, a pessoa que trabalha, isso não precisa nem falar muito, que vocês já vão entender, né? Todo mundo que trabalha, quem é empregado, tem direito ao salário porque prestou serviço para aquela determinada empresa. Então, em decorrência de um contrato de trabalho, e nesse contrato vai estar lá escrito o salário, tal, jornada de trabalho. Então, sendo inadmissível a sua redutibilidade, ou seja, no contrato de trabalho vai estar lá o salário que tem que receber, tá? Que foi combinado, que foi acordado entre empregado e empregador, sendo que não pode ser, nenhuma empresa pode pagar menos de um salário mínimo, né, de acordo com a lei. Eu não me recordo agora a lei, não sei se coloquei aqui. Então, nenhum contrato de trabalho é feito com menos de um salário mínimo para aquele que trabalha 30 dias, 8 horas por semana, por dia, né, 40 horas por semana. Então, é permitido que o salário seja pago em parte no percentual máximo de 70%, ou seja, é aquele famoso vale, né? Geralmente as empresas, dia 15, metade do mês, dá uma porcentagem, né? Alguns pagam 50%, alguns pagam 30%, e no dia 30 paga o restante da porcentagem. Lembrando que não pode exceder a 70% do salário que o empregado recebe, certo? Então, geralmente tem esse acordo de pagar percentual, ou eu mesma prefiro receber o meu todo um dia 30, porque senão, meu filho, já gasta todo antes de receber, imagine. Então, folha de pagamento é um dos atributos, né, das tarefas, atributos não, uma das tarefas que a gestão de recursos humanos, o departamento pessoal vive trabalhando, porque é nele que vai fechar, né, um mês, é ele que vai deixar lá registrado, né, o quanto é o salário, o acordado, mas também tem os benefícios que é incluído, se tiver hora extra, vai estar lá na folha de pagamento. Se tiver descontos, e tem os descontos, né? Que a gente vai falar aqui os tipos de descontos que tem, né? Na folha de pagamento. Então, vamos ver. Então, folha de pagamento é um documento onde registra e controla todos os proventos e descontos. Proventos é o que recebe, desconto é o que desconta, né? De um funcionário no mês, e se divide em duas etapas, em duas partes distintas. Os proventos são o salário, as horas extras, as horas adicionais, se caso for de receber insalubridade, periculosidade e noturno, tá? Caso tenha. Salário família, se tiver filhos, menor, né? Diária de viagem, ajuda de custo, gratificações, entre outros proventos que pode existir. Esse aí é o básico. Os descontos que vêm sempre é o INSS, tá?
Os demais depende, né, da época, enfim, mas sempre vem descontando o INSS, certo? O IRRF, que é o imposto de renda, é acima. Ai, gente, pera, se não me falha a memória, é acima de 2,5 salários. Ou é 2 salários? Eu vou tirar esta dúvida e depois eu passo para vocês, tá? É, é essa faixa de 2 salários, 2,5 salários, sendo que assim, vai aumentando o salário, vai aumentando também a porcentagem do desconto desse imposto, tá certo? Desse desconto. Tem a contribuição de sindical, a gente vai falar dele na estante, que é uma vez no ano, né? Tem as faltas, caso não sejam justificadas, caso não seja aceito, né? O vale transporte, que ele entra, mas depois ele sai. Os adiantamentos, no caso, principalmente que é os famosos vale, né? Principalmente aquelas empresas que pagam um pouco antes tal porcentagem e também tem o seguro. Então, são os descontos. Então, vamos falar agora do 13º salário, que na verdade o nome dele é esse aqui, ó, gratificação de Natal ou gratificação natalina, popularmente chamado de 13º salário, né? Então, popularmente conhecida como 13º salário, é uma gratificação instituída no Brasil e deve ser paga ao empregado em 2 parcelas até o final do ano, no valor correspondente de a 1/12 da remuneração para cada mês. Ou seja, quem trabalhou os 12 meses vai receber o salário inteiro. Mas quem trabalhou 3 meses vai ser dividido o salário, que é né, dividido por 3, e aí vai receber relativo àqueles 3 meses de trabalho e assim sucessivamente. Certo? O pagamento deverá ser efetuado a seguinte: 50% quando houver solicitação do empregado por escrito no mês de janeiro, a ser pago quando da concessão de suas férias ou quando não solicitado até no dia 30 não, é até dia 20 de novembro. Não, é 30, 20 de dezembro, tá certo. Certo? Até dia 30 de novembro, a título de adiantamento da gratificação natalina. Então, ele não pode ser pago todo no dia 20 de dezembro, que é a última data que tem para pagar. Muitas empresas fazem acordo, às vezes, e é até mais pesado para a empresa pagar tudo de uma vez. É melhor pagar realmente separado. Mas, né, tem para tudo. Então, os outros 50% deverão ser pagos até o dia 20 de dezembro. Gente, essa é a última data que se recebe o 13º salário, tá? Quando, então, sofrerá todos os descontos devidos, levando em consideração o total da gratificação. Então, que desconto é esse? Pode ser, por exemplo, o imposto de renda, o IRRF, né? Se a pessoa ganha muito, né? Vamos lá, 20 salários mínimos, aí com certeza vai descontar o imposto de renda dele, certo? Férias. Férias é a parte melhor que existe no mundo, né, gente? Quem não ama férias? O aluno, o professor, o trabalhador, todo mundo ama férias. As férias são um direito constitucional do trabalhador, no qual terá direito após cada período de 12 meses de trabalho. Porém, né, o direito de férias. Todo empregado adquire o direito de férias após 12 meses de vigência do contrato de trabalho. Nos primeiros 12 meses, o empregado adquire 30 dias de férias. Tem direito. Presta atenção. Nos 12 meses seguintes, o empregador deve obrigatoriamente conceder esses dias de folga remunerada ao empregado. Porém, entretanto, todavia, quem escolhe quando o empregado tira férias é o patrão, é o empregador. Não é quando você quer. Claro que
há casos e casos que as empresas entram em acordo com o funcionário, né? Geralmente já tem um calendário no início do ano, né? Quando é as férias de cada funcionário, tal, porque já fica organizado principalmente para o setor de RH, né? Para o departamento pessoal. Porém, quem escolhe, você começou a trabalhar no mês de fevereiro. Ah, mas suas férias é em junho. Ah, não, não sei o quê, não, isso não é direito. É certo sim, tá? Porque ele vai fazer um calendário, por exemplo, uma empresa que tem 50 funcionários, ele tem, e todos os funcionários entraram no mês de junho. Vai fechar a empresa no mês de junho? Não vai, né? Então, eles fazem um calendário, as empresas podem fazer um calendário e acordar, né, com cada funcionário com um tal mês, escolhido assim pelo empregador. Até por questão de organização, né? Então, não terá direito às férias o empregado que, no curso do período, olha só, permanecer em licença remunerada por mais de 30 dias, perde o direito de férias, deixar de trabalhar por mais de 30 dias, já é uma própria férias, né? Com percepção de salário, ou seja, recebendo salário, em decorrência de paralisação total ou parcial dos serviços da empresa, pedir demissão, né, e não for readmitido dentro de 60 dias, permanecer recebendo o auxílio doença da Previdência Social por mais de 180 dias. Então, tem outras coisas também que perde o direito a férias, certo? Então, não é um direito, mas também tem os poréns. A época de férias. A concessão de férias deverá ser comunicada, quem faz isso é o departamento de RH, tá? Comunicada ao empregado por escrito, com antecedência de no mínimo 30 dias. Então, 30 dias antes das férias, o funcionário ele é comunicado. Como eu já falei aqui, geralmente as empresas organizam, né, uma tabela de férias no início do ano, mês de janeiro. Então, todo mundo já fica sabendo por escrito, que fica lá no mural, quando é as férias de cada um. Tá? Mas claro, o departamento pessoal, antes dos 30 dias, tem que avisar. Então, dessa comunicação, o empregado deverá dar recibo e assinar. E é o aviso de férias. Deve ser feito em duas vias, claro, mencionando o período aquisitivo, a que se refere às férias, ou seja, qual o ano que está recebendo essas férias. Né? O empregado dá ciente ao documento, ou seja, em duas vias, por quê? Porque um fica com o empregado, um fica com o empregador, no caso, lá na pasta de funcionários no departamento pessoal. Então, a concessão das férias deverá ser anotada na carteira de trabalho. Toda vez que a pessoa entra de férias, o departamento de pessoal, o departamento de RH, e assim como queira chamar, ele vai pedir a carteira de trabalho, tá? Então, do empregado em local próprio e na ficha ou na folha do livro, aquele livro que eu já mostrei, também anota, né? No registro de empregado também anota as férias. Então, as férias é anotada na carteira de trabalho e no livro de registro de trabalho, de empregado. Abono pecuniário. O empregador tem direito a converter um terço de suas férias, um terço, tá? É o salário dividido em três, em abono pecuniário. Assim, por exemplo, aquele que tiver direito a 30 dias de férias poderá optar em descansar todo o período ou apenas durante 20 dias, recebendo os dias de um terço de 30 dias em dinheiro. Então, ele pode entrar em acordo com a empresa e pedir, né, para trabalhar só tantos períodos, certo? Ele não pode vender os 30 dias. Isso é como a gente chama de vender férias, né? Ele não pode ser os 30 dias, não, mas pode ser um período, tá bom? O abono deverá ser requerido pelo empregado até 15 dias antes do término do período aquisitivo, ou seja, das férias. Após esse prazo, a concessão do abono fica a critério do empregador, que na verdade sempre fica a critério do empregador, né? Se ele quer comprar essas férias, né? Não se fala comprar não, mas no dia a dia a gente fala comprar mesmo.
comprar essas férias ou não, tá certo? Então, o abono pecuniário é isso aí, converte um terço das férias, né? Divide até um terço de férias você pode receber em dinheiro trabalhando e descansa só o restante dos dias, certo? Então, na Constituição tem aí no artigo 7º, no inciso 17, a Constituição de 88, dá ao trabalhador adicional de um terço, né, sobre a remuneração de férias por ocasião dessa. Então, é o salário que você vai, recebi minhas férias, né, que na verdade é um terço das férias, o valor, o pagamento, né? Aplica-se o pagamento desse dispositivo também sobre as férias indenizadas na rescisão de contrato de trabalho, ou seja, quando as férias são indenizadas, quando vai demitir, funcionário também é colocado, ele é demitido, né? Quando ele pede demissão, ele perde. Mas quando ele é demitido, ele ganha, sim, esse um terço de férias equivalente ao seu salário, tá? Quais são as causas? Vamos falar agora sobre demissão de empregado. As causas da demissão. Demissão sempre ocorrerá por manifestação da vontade, ou da vontade da organização, ou da vontade do empregado. Na organização, a vontade pode ser sem justa causa ou por justa causa, certo? Sem justa causa, ele recebe todos os direitos e por justa causa, ele não recebe todos os direitos. Do empregado, quando é o empregado que pede a demissão, né, no caso, a pedido, ele perde também alguns direitos, como eu acabei de falar, as férias, né, o texto de férias. Ou também pode ser por término de contrato. Quando termina o contrato, ele também não perde os direitos de. Aviso, quando o empregado vai ser demitido, tem que ser emitido o aviso prévio. O aviso prévio é o quê? A comunicação de que o empregador, faz a organização, sem justa causa, tá? Deve sem justa causa, deverá fazer ao empregado ou o empregado no pedido de demissão ao empregador. Então, o empregado também pode dar o aviso prévio, se quiser encerrar o contrato de trabalho sem motivo justo. Então, todo funcionário que vai ser demitido, né, 30 dias, 30 dias, geralmente 30 dias antes, ele recebe o aviso prévio. Porém, também o empregado, quando ele quer pedir demissão, ele também pede, ele entrega também o seu aviso prévio, tá? Então, o aviso deverá ser dado com antecedência mínima de 30 dias. Ou seja, se você quiser dar antes também não tem problema nenhum, mas depois não. Então, se o aviso prévio não for feito, parte do empregado ou empregador terá direito a exigir a indenização pelo prazo correspondente, ou seja, tem que pagar uma multa, né, por não ter dado o aviso prévio, né, com prazo previsto em lei. Quando a organização que efetua a demissão tem justa causa, o empregado receberá o aviso prévio e terá o direito, durante 30 dias, que se segue a reduzir a sua jornada de trabalho, ou seja, eles vão trabalhar menos 2 horas diariamente. Então, se trabalha 8 horas por dia, ele vai trabalhar o quê? 6 horas por dia, tá? Sem prejuízo no salário. Por quê? Porque essas 2 horas é visto como que ele vai sair para distribuir currículo e procurar emprego. Então, ou mesmo faltar o trabalho por 7 dias corridos, né? Mas esses 7 dias, no caso, aí para ele faltar, ele antecipar a saída, ele vai trabalhar essas 2 horas, essas 8 horas por dia, normal. Certo? Então, é acordo com a própria empresa. A rescisão de contrato de trabalho, como é? A rescisão de contrato de trabalho deve ser feita mediante um termo de rescisão de contrato de trabalho, tá? Rescisão, no caso que quer dizer a saída do funcionário, documento que é padronizado e é obrigatório de acordo com a legislação em vigor, ou seja, é um termo
previsto por lei, certo? O termo da rescisão do contrato é um comprovante, né, de quitação, aqui está grudado, de quitação de verbas de um empregado e também autorização para o saque do FGTS, certo? Então, quando faz o termo de rescisão de contrato de trabalho, ele é um documento que é como comprovante para o funcionário receber o FGTS, que é administrado pela Caixa Econômica. Aí o que acontece? Se o empregador, né, o dono, o patrão, estiver devendo alguns meses de INSS, como esse empregado foi demitido ou saiu da sua empresa, né, vai fazer o termo de rescisão e ele estiver devendo alguns meses de INSS ou algum outro imposto, a gente também vai falar aqui sobre os impostos, que é do departamento pessoal, ele vai ter que quitar, senão o funcionário não tem como receber esse FGTS, tá? Então, a homologação, presta atenção, a homologação, ela é obrigatória, tá? Então, no caso de empregados com mais de 12 meses de serviços, quando a sua rescisão de contrato de trabalho, o empregado foi demitido, foi feito o termo de rescisão, ele deve ser homologado, né? Aqui em Pirá faz no sindicato, né? De, no sindicato do trabalho, né? Ou por um juiz de paz, também já faz esse por juiz de paz, não sei se ainda faz, mas fazia para o juiz de paz. E na cidade que tem órgão do Ministério do Trabalho, também é feito lá, vai ser feito lá, com certeza, a homologação. No caso de Pirá, que não tem, e tiver o sindicato daquela, daquela linha, né, daqueles funcionários, né, daquela profissão, tal, daquele profissional, aí ele vai ser feito a homologação lá naquele local, certo? Então é só para tanto assim no empregado, tanto assim no empregador, é onde está escrito todo o termo de rescisão, ou seja, onde está lá o que o funcionário tem que receber, quanto tempo recebeu, o que, que ele está recebendo, tá? Então é homologado diante como um testemunho, no caso, um juiz, uma pessoa do sindicato, uma pessoa autorizada, vai lá assinar, né, que está acordado, ou seja, os dois estão concordando com aquele termo que foi feito. O seguro-desemprego. Então, o empregado demitido sem justa causa, que permanecer desempregado após o saque do FGTS, ele encaminhará a sua comunicação de dispensa até o órgão do Cine ou Ministério do Trabalho. No caso aqui de Pirá, é o Cine que funciona lá no Ponto Cidadão. E aí sim ele vai começar a receber, né, o seguro-desemprego e é de acordo com o tempo trabalhado, né? Então, o seguro-desemprego poderá ser recebido até 5 parcelas mensais, caso o trabalhador permaneça desempregado por todo esse período, podendo ser estendido até 6 meses de parcelas em casos especiais. Geralmente se recebe, né, esses 6 meses. Porém, se no período que esse funcionário estiver recebendo seguro-desemprego, ele achar um emprego, de carteira, vai lá assinar a carteira dele, quando assina a carteira dele, ele para de receber o seguro-desemprego, porque ele não está mais desempregado, né? Lógico. Então, não terá direito ao seguro-desemprego o trabalhador que estiver aposentado ou que não tiver vínculo empregatício, ou no mínimo por 6 meses, tá? Então, você trabalhou 3 meses, você não tem direito, você trabalhou 4 meses, você não tem direito, você trabalhou 5 meses, você não tem direito. Agora, você trabalhou 6 meses, aí você tem direito. Com a contratante, bem como ter sido demitido por justa causa.
certo? Então, não terá direito, se for demitido por justa causa, ele não tem direito a seguro-desemprego. Então, muito cuidado com isso. Contrato de estágio, vocês que são já estagiários ou que são futuros estagiários, né? Tem o contrato e só pode começar o estágio depois deste contrato feito. O estágio é o período de tempo em que o estudante exerce sua profissão mediante a prática e o aperfeiçoamento de ensinamentos teóricos. Então, justamente é isso, é o estágio. Você vai pegar a teoria que você aprendeu na escola e vai aplicar lá na empresa que você vai estar se estagiando. Claro que nem todos os conteúdos, mas de acordo com o que você está, de acordo com a empresa, né? A lei regula que os estágios remunerados de estudante de segundo e terceiro grau, no caso, é a da lei 6.494 de 7 de dezembro de 97, porém revogada, né, pela lei de 11.788 de 25 de setembro de 2008. Nem todo estágio é remunerado, tá, gente? Então, a revisão do estágio remunerado não acarretará, presta bem atenção nisso, a revisão do estágio remunerado não acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza. Então, o estagiário, ele é estagiário, ele não é funcionário, não cria vínculo empregatício, tá? A comprovante de inexistência de vínculo empregatício é justamente o quê? O termo de responsabilidade, que é o contrato de estágio, entre o concedente, que é a empresa, e o interveniente, que é, no caso, a escola, né? E o estagiário, escola ou faculdade. Tá? Então, existe esse contrato de trabalho justamente para quebrar o vínculo empregatício que pode um dia vir a pessoa que foi estagiário, eu tenho direito, tá? Eu estagiei tantos meses, pererê. Então, já tem esse contrato para cortar isso. Sobre a remuneração paga ao estagiário, não incidem cargos previdenciários. Ou seja, todos os encargos que a gente viu, INSS, IRR, tarará, não são descontados. No entanto, obrigatório ao concedente contratar o quê? Uma pólice de seguro. Então, antes mesmo de fazer o contrato de estágio, a gente pede para fazer a pólice de seguro. E com a pólice do seguro, aí é que vai e a gente faz o contrato de estágio, certo? Então, duas coisas antes de começar a estagiar. A empresa fazer o seguro e levar a pólice até a escola, e aí a escola faz o contrato de estágio. Para garantias do estagiário durante o período de estágio, certo? Então, vamos falar agora sobre os encargos sociais que o departamento pessoal é responsável. Que são taxas e contribuições pagas pelo empregador. Nem todos são descontados, né, na folha de pagamento do empregado, mas o empregador ele paga taxas, ele paga impostos por ter funcionários e de acordo com o número de funcionários e de acordo com a receita bruta, tal. Então, para financiamento de políticas públicas que beneficiam a forma indireta do trabalhador. Um dos que a gente mais conhece é justamente, né, o do INSS, que é o Imposto Nacional, o Instituto Nacional de Seguro Social, que é o GPS, que é o Guia de Recolhimento da Previdência Social. É um documento preenchido pelo empregador para recolhimento das receitas previdenciárias descontadas dos empregados e a parte do empregador. Então, presta atenção. O GPS, toda empresa paga, desconta. Então, o empregador desconta, né, uma porcentagem do GPS na folha de pagamento do empregado, porém ele paga a outra porcentagem, certo? Não, eu ia aprofundar, mas deixa
Obrigações das empresas para com o INSS, que é o quê? Manter a contabilidade em dia, não podendo exceder 6 meses de o atraso, quando a fiscalização da Previdência, ou seja, por exemplo, ele junta 6 meses de GPS sem pagar, sem repassar. Ou seja, ele te descontou do salário do funcionário e ele não repassou para o INSS, né? Porque quando ele repassa para o INSS, ele repassa com a porcentagem dele também. Tá? Então, manter toda a documentação referente ao pessoal em dia, disponível para verificação. Então, é imprescindível. Aí vocês vão lembrar da aula de arquivo, que todos os funcionários tenham pasta, né? Cada funcionário com sua pasta, né? Bem como as folhas de pagamento dos empregados assinados, aqueles que já foi recebido, folha de pagamento dos prolabores, dos sócios, certo? O sócio tira prolabore, e dos pagamentos de terceiros, aqui aqueles que prestam serviços terceirizados. O outro que é encargo social é o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E quem paga, o empregador paga, né, a guia de recolhimento do FGTS. Então, o documento é preenchido pelo empregador para efetuar, que geralmente aqui na cidade pequena, os contadores mandam, né, já os impostos já pronto para pagar. Então, para efetuar o depósito na conta vinculada dos empregados, referente aos 8% pagos sobre a remuneração, a qual deve ser recolhida até o dia 7 de cada mês, certo? Se passar desse dado da data, aí paga juro, paga multa, etc. Podendo ser alterada a data, e é um documento fornecido pela Caixa Econômica Federal e preenchido pelo empregador para distribuição de valores constante na guia de recolhimento de FGTS, em conta vinculada dos empregados. Ou seja, a Caixa recolhe, né, o imposto e vai depositando na conta dos empregados. Se vocês forem até a Caixa e perguntar, por exemplo, alguém que trabalha aí, por exemplo, prefeitura, há uma grande briga, porque nem todos os prefeitos fazem isso aí, repassam, recolhe, dá o desconto do FGTS, né? Dessa, lá na conta do empregador, do empregado, porém não repassa para a Caixa Econômica. E aí a gente nunca tira o FGTS, e aí não fica constando que, no caso, pagou, né? A prefeitura fica devendo e pronto. Se vocês quiserem saber, trabalho de carteira assinada, se está depositando direitinho, pode ir tanto no INSS quanto na Caixa Econômica. E se eu não me engano, se não me engano, no próprio sistema, no site da Caixa, dá para você ver se a empresa está depositando o FGTS na sua conta ou não. Então, quem quiser olhar, só dá uma clicada lá, ou vai na Caixa, ou vai também no INSS também vê. PIS/PASEP. PIS/PASEP, o Programa de Integração Social, que é o PIS, é quem trabalha para empresas privadas, e o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP, que justamente aqui já está falando que é para quem é servidor público, então PIS ou PASEP. Então, mas pela sigla PIS/PASEP são contribuições sociais de natureza tributária devidas pelas pessoas jurídicas, ou seja, as empresas pagam, ou os órgãos, no caso, pagam o PIS/PASEP. A empresas que estão no Simples Nacional, o PIS/PASEP já está incluído no imposto, certo? Então, nas empresas que já são empresas de grande porte, paga o PIS/PASEP, paga o PIS, no caso, separado, tá? O PASEP é do governo. Então, como objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego,
abono e participação da receita dos órgãos e entidade para os trabalhadores públicos e privados. Então, PIS é para empresa, trabalhadores que recebem menos de 2 salários mínimos, tem este detalhe, tá? Recebe de acordo com a data do aniversário, então é quem trabalha para empresa privada. E o PASEB é quem trabalha para empresa pública ou por órgãos públicos, no caso, e que recebe menos de 2 salários. O DARF, que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, ou seja, o DARF recolhe vários tipos de impostos, né? Então, é um formulário preenchido pelo empregador para recolhimento de tributo do imposto de renda retido na fonte dos empregados, certo? Então, o Simples Nacional mesmo é emitido um DARF e lá dentro está embutido vários, se eu não me engano, é 8 ou é 9 impostos. A guia GRCS, que é a Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical, fornecida por quem? Pelas entidades sindicais para recolhimento das contribuições descontadas dos empregados em todo mês de março. Aí chega mês de março, os funcionários, tanto de empresas quanto de prefeituras, né? Eu não tenho nenhum sindicato, então não desconto o meu. Fica assim, por que eu recebia menos? Porque eu recebia menos todo ano. Falei em coisas assim, eu via lá todo ano e os funcionários iam lá perguntar por que eu recebia menos do que eu recebia? É o sindicato, é o do meio do sindicato. Não sei o que e tal. Não é um valor alto, é um valor pequeno, mas quando tira R$ 1 do funcionário, o funcionário vai lá cobrar e perguntar ao setor de RH, né, se por que tirou aquele R$ 1. Ou até 50 centavos. Então, a qual deverá ser recolhida até o último dia útil do mês seguinte ao desconto, tá? Então, todo mês de março tem lá a contribuição sindical, vamos dizer, automático. A RAIS. A RAIS é um documento fornecido pela Caixa Econômica Federal ou adquirido em papelarias, que hoje em dia nem se fala muito disso, para informação de quê? Dos rendimentos anuais de todos os empregados da empresa. Hoje em dia é totalmente no site mesmo já faz, geralmente são os contadores ou as empresas que têm o setor de RH separado, ela faz essa relação anual de informações sociais. Então, uma vez por ano é enviado a RAIS. Então, é somente mesmo uma relação para constar as informações dos funcionários, tá? Ou mesmo as empresas que não têm empregados. Só para não dizer que não tem empregado mesmo. A DIF. Vocês estão vendo aqui que aqui são encargos anuais, né? Eu esqueci de falar. Encargos anuais. A DIF, que é a Declaração de Imposto de Renda Fonte, que é o famoso leão, né? É o documento preenchido pelo empregado, onde são informados a Receita Federal, o rendimento anual e o imposto retido na fonte de cada funcionário que sofreu desconto. Então, aquelas que recebem mais de dois ou 2 salários por aí, retém, todo mês vai retendo, vira um desconto, né? E como eu falei, é de acordo com o que o funcionário recebe, né? Quanto mais aumenta o salário, maior vai ser a porcentagem. E aí fica retido lá né, na Receita Federal esse dinheiro. Mas aí ele apresenta plano de saúde que ele paga do filho e da família, ele apresenta a escola que paga da família, apresenta certos serviços que seria obrigatório da dentista também, seria obrigatório do governo, mas e aí ele recebe de volta uma parte, ele não recebe o dinheiro todo, que é justamente isso aqui que eu estou falando, retido na fonte,
e aí ele recebe de volta esse salário, certo? É um documento obrigatório exigido por lei e quem não pagar, paga multa. E não cumprimento por parte do empregado cabe sanção de penas e multas. E não é baixinho. Então, se você ganha mais de 2 salários mínimos, ou já é descontado o imposto de renda do seu salário, você tem que ir lá na Receita Federal, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês. Vou colocar aqui a declaração de imposto de renda 2021. Já vai aqui, tá vendo? DIRF, exatamente esse. Copiei ali. E a declaração de imposto de renda. Você só vai aqui, pá, e é, já declara meu imposto de renda. Então, aqui eu já tenho meus códigos, eu mesmo faço o meu. Então, é tudo aqui pelo ECAC, certo? Bem fácil. Ou tem pessoas que pedem para pagam o contadores fazer. Mas é muito simples, é bem simples mesmo fazer a declaração de imposto de renda, certo? Então, ficamos por aqui. Tem alguma eu ia mostrar para vocês aberto. Aqui, essa imagem aqui. É bem simples. Você abre e tem lá identificação, nome, endereço, tererê, né? Familiares, se tem filho, tal, as suas dependentes, né? Aí tem os rendimentos, que aí ele vai colocar. Então, aí você vai preenchendo os pagamentos. Eita, mais propaganda. Misericórdia. Aí tem aqui os bens que a pessoa tem e depois ele vai dizer se você vai pagar ou se você vai receber aquilo que é retido. Deixa eu sair desse site. Certo, gente? Então, ficamos até aqui e até a próxima.